Duas CPIs tentam entender a relação entre o dinheiro do BNDES e o crescimento da empresa JBS. Artistas pedem ao presidente do Senado apoio contra a extinção de reserva na Amazônia. E proposta de criminalização do funk é tema de comissão do Senado nesta quarta-feira. Hoje é 13 de setembro e esses são os destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, muito bom dia. Daqui a pouco tem reunião da Comissão de Constituição e Justiça. A pauta está cheia, são cerca de 40 itens, 44 itens na verdade. E a repórter Carla Benevides conta pra gente o que deve ser destaque nessa reunião. Bom dia, Carla. Bom dia, Tiago. Entre as matérias que estão na pauta da reunião de hoje da Comissão de Constituição e Justiça está o projeto da senadora Maria do Carmo Alves, que prevê a demissão do servidor público por insuficiência de desempenho. O relator dessa proposta é o senador Lazier Martins, que apresentou um substitutivo ao projeto original, que prevê que o servidor público passe por uma avaliação anual e essa avaliação será feita por uma comissão. Essa comissão vai analisar, entre outros fatores, questões como a produtividade e a qualidade do serviço, com notas que variam de 0 a 10. A possibilidade de demissão do servidor público só vai acontecer se ele receber notas inferiores a 3 e por 2 avaliações consecutivas. As entidades que representam os servidores públicos reagiram e se manifestaram contra a proposta. Eles argumentam que o texto fere a independência do servidor público e pode provocar demissões arbitrárias, porque essas avaliações se baseiam em questões subjetivas. O senador Lazier Martins, que é o relator da proposta, disse que esses argumentos não têm fundamento e que já fez alterações no projeto original exatamente para evitar esses riscos. Há também na pauta propostas que alteram o sistema eleitoral, como a proposta que institui o voto distrital e a que muda o sistema de governo do país para o parlamentarismo. A reunião da Comissão de Constituição e Justiça está marcada para logo mais às 10 horas da manhã. Tiago. Obrigado, Carla. E vamos agora conferir a agenda das outras comissões do Senado para esta manhã. Daqui a pouco, às 8h30, senadores da Comissão de Ciência e Tecnologia podem votar projeto que obriga os serviços de atendimento telefônico das prestadoras de serviços regulados a atender ligações feitas de telefones celulares. Às 9 horas, na Comissão de Assuntos Sociais, haverá audiência pública para debater projeto que institui o Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições financeiras. No mesmo horário, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, pode ser votado o projeto que concede isenção do imposto de importação a equipamentos para a produção lá na Zona Franca Verde, que fica na região norte do país. E também às 9, a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle pode analisar projeto que estabelece que o ônus da prova do contrato e da prestação de um serviço cabe ao fornecedor. Essa aí é uma tentativa de proteger os consumidores daqueles contratos fraudulentos. E a comissão mista, que analisa a medida provisória 793, que institui o Programa de Regularização Tributária Rural, tem audiência pública para discutir o texto. Às 11 horas, volta a se reunir a comissão especial que analisa o Código Brasileiro de Aeronáutica. Também às 11 horas, a Comissão de Direitos Humanos pode votar projeto que obriga escolas a manter exemplares do Estatuto da Juventude, do Estatuto do Idoso e do Estatuto da Igualdade Racial. E, para completar, às 11h30, a Comissão Senado do Futuro tem reunião para votar aí requerimentos. Se no primeiro semestre as reformas trabalhista e da Previdência ocuparam o centro das atenções, nesta segunda metade do ano, 2 comissões parlamentares de inquérito prometem investigar irregularidades na aplicação e no destino de recursos públicos. As CPIs da JBS e do BNDES. Alavancada por financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a JBS saltou de um patrimônio de alguns milhões de reais para bilhões de dólares. Em pouco mais de 10 anos, o empreendimento transformou-se não apenas na maior produtora mundial de proteína animal, como também no líder de um poderoso conglomerado multinacional. A política econômica do governo Lula elegeu empresas consideradas promissoras como representantes do país além das nossas fronteiras. Mas
Para a oposição de então, a JBS teria sido privilegiada em troca de favores como financiamento de campanhas e partidos políticos. Na CPI do BNDES, o confronto entre governo e oposição foi inevitável. Ir de imediato ao ponto principal, que é irregularidades no BNDES, que aconteceram durante o governo Lula, na gestão do ministro Mantega, na gestão do presidente do banco, Luciano Coutinho. Que sejam os primeiros a serem chamados aqui, não a título de convite. Não a título de convite, mas requisitados para depor aqui na comissão. Vossa Excelência não podia. Aqui o requerimento não tinha, essa reunião não foi convocada para votação desse requerimento. Senador Lindbergh. Não foi. Quero apresentar aqui o outro requerimento de anulação da votação desse requerimento. Isso foi feito várias vezes aqui pelo senador Romero Jucá. E eu quero que Vossa Excelência bote para votar, mas às claras. O presidente da comissão, senador Davi Alcolumbre, atendeu a um apelo do senador Lindbergh Farias e retirou a convocação do ex-presidente Lula. Foram mantidas as convocações de Guido Mantega e Luciano Coutinho. Resolvemos fazer um acordo, e isso um acordo que não se torne normal na Comissão Parlamentar de Inquérito, isso. Na CPI mista da JBS, o clima foi o mesmo. Parlamentares da oposição contestaram a indicação de um relator governista. Houve até mesmo quem abandonasse a comissão em sinal de protesto. Isso aí é uma farsa, chapa branca para fazer aquilo que o Palácio do Planalto deseja e quer. Portanto, a Vossa Excelência, eu estou pedindo a retirada do meu nome e me retiro agora da sala, envergonhado com o procedimento tanto de Vossa Excelência, que foi lá ao Palácio do Planalto, como também a indicação do deputado Carlos Marum. E estou aqui para fazer realmente, trazer à tona, jogar luz em cima de toda essa roubalheira. Na CPMI mista das JBS, o deputado Carlos Marum, do PMDB de Mato Grosso do Sul, foi escolhido como relator. Os deputados Hugo Leal, do PSB do Rio de Janeiro, e Fernando Francischini, do Solidariedade do Paraná, serão os dois subrelatores. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, recebeu nesta terça-feira uma comitiva de artistas em defesa da Amazônia. Eles escolheram mais de 1,5 milhão de assinaturas pela internet, pedindo o fim do decreto que extinguiu a Reserva Nacional do Cobre, conhecida como RENCA. Os artistas pediram ao presidente do Senado, Eunício Oliveira, que seja colocado em pauta, em regime de urgência, o projeto que revoga o decreto presidencial. A RENCA está localizada entre os estados do Amapá e do Pará e é uma área que desperta o interesse das mineradoras. Os artistas disseram que vão ter o apoio do presidente do Senado. Parece que ele foi bastante assertivo, ele se comprometeu em colocar em votação em regime de urgência, e era isso que a gente queria, a revogação do decreto, da extinção da RENCA. À noite, o plenário aprovou urgência para votar o projeto que susta o decreto do presidente Michel Temer de extinção da RENCA. O plenário promulgou uma resolução que livra trabalhadores do campo de cobranças retroativas do FUNRural, o Fundo de Assistência ao Produtor Rural. O projeto suspende a execução de uma lei considerada inconstitucional em 2011 pelo Supremo Tribunal Federal. O projeto vem corrigir uma situação de enorme injustiça para com os produtores rurais, pessoas físicas, os quais vinham sendo tributados duplamente. Entendendo, compreendendo a angústia de mais de 5 milhões de produtores rurais que estavam com um passivo de 17 bilhões de reais se esse ato aqui agora, hoje, feito por Vossa Excelência, não estivesse acontecendo. Extingue de uma vez por todas esse grande peso que estava pairando sobre os produtores rurais do nosso país, com a possibilidade de uma bitributação, por já pagarem a Previdência nas suas folhas de pagamento e pagarem novamente no faturamento. Os pequenos agricultores também devem ser beneficiados na hora de renegociar o crédito rural. O texto aprovado pelo plenário prevê que agricultores
possam renegociar os empréstimos atrasados de forma mais ágil e diretamente com instituições financeiras que integram o Sistema Nacional de Crédito Rural. Vem estabelecer regras claras que garantem o direito à prorrogação das dívidas de crédito rural apenas quando sua atividade tem prejuízos decorrentes principalmente por fatores climáticos como seca, excesso de chuvas, granizo e geada. Não implica isso em nenhuma benesse a não ser aquilo de justiça que cabe aos milhares de agricultores brasileiros de todos os níveis que estão sustentando o Brasil com uma economia, com a locomotiva que é a produção da agropecuária. A proposta de criminalização do funk é tema de audiência pública nesta quarta-feira na Comissão de Direitos Humanos. Antes de chegar ao Senado, a ideia teve apoio de quase 22 mil pessoas. Tudo começa com uma batida bem simples. Bate as duas notas, depois antecipa uma, melhora a outra. A jogada do funk, para fazer as pessoas dançarem, é pegar essa primeira nota e adiantar ela um pouquinho. A gente põe mais uma colcheiazinha aqui, ó. E agora, para reforçar essa volta, a gente põe uma notinha grave extra aqui na ponta. Haha. E agora temos... Isso aqui que eu toquei, na verdade, originalmente não é funk. Originalmente a gente chamava isso aqui de maculelê. Pois é, essa música aí que tem gerado polêmica. Não dá pra dizer que é exatamente por causa dessa batida aí que a gente escutou. Na verdade, a reclamação é com as letras da música. Prova disso é que chegou ao Senado uma sugestão de iniciativa popular pedindo para proibir o funk. Quase 22 mil pessoas concordam com a sugestão e é por isso que ela está sendo discutida na Comissão de Direitos Humanos e pode virar projeto de lei. Mas será que essa ideia pega mesmo entre as pessoas? Isso é sacanagem, né? Porque o funk é uma cultura, né? Musical, né? Eu acho uma boa ideia, viu? Porque eu não gosto de funk. Acho umas letras que ofendem muito as mulheres. Vê aquele negócio, não é isso? Não pode proibir, né? Por quê? É cultural, né? Eu acho que não tem que proibir nada não, que a música sai do povo, sai da região, é cultural, não é? Não precisa nem ser proibido, mas se eles mudassem a letra já seria de bom tamanho. Porque eu acho que não tá só no funk o problema. Qualquer estilo musical você vai ouvir um pouquinho de tudo, né? O pessoal do funk não curtiu a ideia. Não existe você censurar um segmento musical taxando-o como se ele fosse a razão de vários problemas sociais que a gente tem no país. Não pode comparar o funk com droga, o funk com arma, o funk com você matar uma pessoa. Altos MC, DJ, que hoje está estourado no Brasil, os moleques veio da rua, então nosso movimento agrega todo mundo, cara, entendeu? É cultura, não tem nada de crime nisso. O que teria que ser mudado era o Estado olhar com melhores olhos para essas comunidades e tentar mudar a realidade lá dentro. Porque havendo essa mutação, você pode ter certeza que o nível de letras, de composições e até de musicalidade seria outro. Não é a primeira vez que tentam proibir um estilo musical no Brasil. No Brasil nós temos um caso histórico muito conveniente até de lembrar, que é o machixe. Havia uma perseguição muito forte na época. Para tentar escapar a essa perseguição, vários subterfúgios foram encontrados e um deles foi mudar o nome do machixe, né? Passou a se chamar o que nós conhecemos hoje como samba. Então, isso é parte da nossa cultura, tá? Isso não vai sumir assim com uma lei ou com uma vontade política qualquer. A comissão mista sobre a medida provisória que reorganiza a estrutura administrativa do Executivo aprovou o relatório do senador Flecha Ribeiro. A MP deu à Secretaria-Geral da Presidência da República o status de ministério, o que garante a Moreira Franco, titular da pasta, foro privilegiado. Com foro privilegiado, Moreira Franco passa a ter o direito de ser julgado somente pelo Supremo Tribunal Federal. O relatório aprovado na comissão também transfere a função de demarcar áreas quilombolas da Casa Civil
para o Ministério dos Direitos Humanos. O texto determina ainda que a Secretaria da Pesca seja vinculada à Presidência da República. Antes da medida provisória, a Secretaria da Pesca era vinculada ao Ministério da Agricultura. Eu acho que essa medida provisória 782, ela tem uma importância muito grande no momento que ela reorganiza a Presidência da República, mas tem uma importância especial porque no seu bojo nós estamos trazendo de volta a Secretaria Especial da Pesca e Aquicultura para que, ao final, quando tiver transformado em lei a medida provisória, nós possamos fazer esse grupo de trabalho que o deputado colocou aí, para fazer uma revisão geral na lei da pesca. Não se pode conceber que um país como o Brasil continue importando peixe e camarão. É algo que não é possível de se perceber isso. Agora, isso acontece pela falta de apoio ao setor industrial, que hoje produz muito pela iniciativa própria daqueles que produzem. Para se transformar em lei, a medida provisória ainda precisa ser aprovada pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado na TV Senado.